Segundo livro de Moisés. Êxodo. O esquecimento de Javé. Êxodo, capítulo 2, versículo de 23 a 25. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para sua condição. Javé se esqueceu da aliança que fez com Abraão. Foi preciso o rei do Egito, que oprimia os filhos de Israel, morrer para que Javé voltasse a ouvir os seus escolhidos. Teria Javé esquecido dos seus prediletos, ou ele temia enfrentar o rei do Egito de alguma forma. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 a 14. E aconteceu, naqueles dias, que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, dos seus irmãos. E olhou a uma, e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti, por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse, certamente, este negócio foi descoberto. Muitos afirmam que Moisés aos 40 anos já tinha ciência de que era hebreu, se prendendo principalmente a essa passagem, e a Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 23. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Essa passagem não seria consequência da outra. Porém, ela não nos dá certeza disso, já que as citações saiu a seus irmãos, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, dos seus irmãos, poderiam ser observações do escritor, que provavelmente, nesse caso, não seria o próprio Moisés. Se assim fosse, o texto deveria ser narrado em primeira pessoa. Saía meus irmãos. Feria um varão hebreu, dos meus irmãos. Ou Moisés teria recorrido à forma de narrar em terceira pessoa. É provável que a manifestação de Moisés contra o egípcio molestador tenha ocorrido apenas por um ato humanitário, diante da injustiça e da covardia cometida, a qual Moisés não concordava. Moisés também não é reconhecido como hebreu pelos seus irmãos brigões, e não tenta nesse momento se fazer conhecido como hebreu para eles. Javé fala com Moisés do meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus. A Horebe apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. É curioso que o Monte Horebe tenha o nome de Monte de Deus. Se esse nome for anterior a esse episódio, é sinal de que Javé já teria aparecido com certa frequência por lá. A sarça é a mesma planta, que aqui no nordeste do Brasil chamamos de jurema. Porém, quando ela sofre a ação parasitária de outra planta, uma espécie de acácia como a sarça, que porém possui as suas flores e frutos de cor vermelho sangue. Ao longe,
dá-se a impressão de chamas na planta, daí o nome de sarça ardente quando isso ocorre. Moisés provavelmente não sabia disso e achou que a sarça realmente ardia em fogo e se assustou por ela não estar se consumindo nas chamas. Estaria Moisés presenciando o sobrevoo da nave do anjo do Senhor sobre a sarça, onde sua propulsão não afetava a planta, não a queimando. O anjo do Senhor é novamente revelado como o próprio Javé. Os teólogos se utilizam do termo teofania, que significa manifestação de Deus em lugar, ou coisas e até mesmo em pessoas, para justificar essas passagens. Isso seria uma manifestação de Deus, e não o próprio Deus em pessoa aparecendo a Moisés. De pés descalços na Terra Santa. Êxodo, capítulo 3, versículos de 5 a 6. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a Terra Santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Javé exige que Moisés se mantenha afastado e tire os seus sapatos, alegando que ele estaria pisando em Terra Santa, e após o Senhor dizer que era o Deus de seu pai, Arão, de Abraão, Isaque e de Jacó. Moisés tem medo de olhar diretamente para Javé. Por quê? Qual seria o motivo da grande proibição de ver a face de Deus? Porque o ato de ver o rosto de Javé é punido com a morte. Na mitologia grega, Medusa, uma das 3 górgonas, era um monstro que tinha cobras no lugar dos cabelos e transformava todos que olhassem em pedra, o que seria uma espécie de morte. No Novo Testamento, também vemos que João, o apóstolo, ao ser arrebatado em espírito, na ilha de Patmos, não suportou fixar os olhos no Jesus glorificado. Por isso, disse: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Porém, parece não existir correlação entre as duas passagens, já que a imagem de Jesus glorificado não o mataria de fato. Mais à frente em Êxodo capítulo 33, versículos de 18 a 23. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Seria uma visão tão aterrorizadora, que ao vê-la, o homem morreria de medo. Veja que em João capítulo 5, versículo 37, é dito: E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E Jesus disse, João capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Porém, contrariando isto, depois de Javé responder a Jó, este disse em Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Javé disse de Moisés, em Números capítulo 12, versículo 8. Boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. E em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. O próprio Javé nos revela que não seria apenas um ato pecaminoso observar o rosto de Deus, mas sim, que ele possuía alguma forma de luz ou energia, que emanaria de sua face, e que para um ser humano,
essa energia seria fatal. Porém, Moisés parecia não ser um homem comum. Ele falava diretamente com Javé. E apesar de não ver especificamente o rosto de seu Deus, sofre uma espécie de reação na pele de sua face. Ela fica reluzente de tal maneira que assusta seus companheiros. Êxodo capítulo 34, versículos de 29 a 35. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Recorrendo ao Mahabharata. Vejamos o que nos diz o Mahabharata, o livro sagrado hindu. Arjuna, discípulo guerreiro, indaga o Deus Krishna sobre a sua verdadeira forma. Ó Senhor, você é tal como você disse. Apesar disto, eu gostaria de ver a sua forma divina, ó Ser Supremo. O Senhor Krishna disse, ó Arjuna, contemple minhas centenas de milhares de vários tipos de formas divinas, de diferentes cores e aspectos. Mas você não pode me ver com seus olhos físicos, portanto, eu darei a você o olho divino para que veja o meu majestoso poder e glória. Arjuna viu a forma universal do Senhor com muitas mãos e olhos, infinitas e maravilhosas imagens, com inúmeros ornamentos, segurando muitas armas divinas, vestindo guirlandas e roupas divinas, untadas com perfumes e óleos celestes, pleno de todas as maravilhas, Deus de ilimitadas faces por todos os lados. Tendo visto a forma cósmica do Senhor, Arjuna ficou cheio de espanto, e seus cabelos se arrepiaram. Vendo suas infinitas formas com muitas bocas, olhos, armas, coxas, pés, ventres e dentes pontiagudos, os mundos tremem de medo, e assim faço eu, ó magnífico Senhor. Eu estou amedrontado, e não encontro nem a paz nem a coragem, ó Krishna, após ver a sua refulgente forma multicolorida tocando o céu, e suas bocas, escancaradas, com um grande brilho nos olhos. Eu perco meus sentidos de direção, e não me sinto confortável após ver suas bocas, com terríveis dentes brilhantes, como o fogo cósmico da dissolução. Poderíamos encontrar incríveis semelhanças entre o Deus hindu Krishna e o Deus de Moisés. Não? Recorrendo aos apócrifos. Essa passagem do apócrifo, a história do universo, encontrado nas cavernas de Qumran, Israel, nos revela um ser bastante semelhante a um homem jovem, e de um brilho espetacular em sua face. Manuscritos de Qumran, Mar Morto. Gênese apócrifo, a história do universo. Capítulo 6. Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando-o com admiração, Caim exclamou: ele é jovem como eu, e se parece com o sol. Na mitologia grega, Zeus engravida a Semele, e oferece a ela um pedido que ele não poderia se negar a cumprir. Ela então pede que Zeus se revele para ela na sua verdadeira forma, como fazia para Hera. Zeus não foge à sua promessa e surge em uma carruagem repleta de raios e trovões, e Semele, ao ver aquela imagem, não suporta a luz divina e morre.